Bárbara, é com grande alegria que eu te recebo hoje para esse quadro. Não foi por acaso que eu te chamei. Eu escolhi você porque você passou por uma grande transição de carreira. Eu vi sua dor, eu pude assistir, acompanhar, mesmo que de longe, o seu processo de transição. E eu tenho certeza que a sua experiência, aquilo que você viveu, muitas pessoas hoje estão vivendo. E que a sua história de superação e de encontro com você mesma pode ajudar muitas pessoas que estão hoje nos assistindo. Seja bem-vinda. Lorena, eu agradeço muito por esse convite. Sou engenheira química, pós-graduada em microbiologia e tenho mestrado em engenharia de alimentos. Atuei na indústria por mais de 8 anos e dentro da indústria eu fazia toda a parte de gestão de custos e controle dos processos. E eu percebi que a maioria das pessoas não conseguiam precificar corretamente e estavam tendo muito prejuízo ou deixando de lucrar. Eu mesma já fui uma das pessoas beneficiadas pelo trabalho da Bárbara. Às vezes a gente está deixando de ganhar e não sabe. Ô Bárbara, e hoje você tem uma agenda cheia, pelo que eu acompanho, tem uma sócia que trabalha com você, já tem visibilidade, mesmo o seu negócio tendo começado há pouco tempo, não é verdade? Mas nem sempre foi assim. Você já passou por um estado assim de se sentir perdida na sua vida profissional? Conta como foi que aconteceu a sua trajetória. Eu comecei na faculdade, né, mesmo de engenharia química. Logo comecei a atuar na indústria, já entrei como gerente de produção. Então, logo acabei a faculdade, já entrei. E ali dentro, eu me sentia muito realizada. Mas chegou uma parte, né, um período da minha vida que eu comecei a me sentir muito perdida. Começou a ficar insustentável. Eu falei, gente, isso aqui não me cabe mais. É como se você vivesse ali numa caixinha e até um certo tempo você vai crescendo e ainda te cabe. Mas chega um ponto que para você ficar ali dentro dela, começa a te machucar. Não te cabe. O que foi que você começou a sentir emocionalmente? Eu tive um processo de exaustão muito grande. Então, foi algo que foi um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida. Foi um período que foi muito desafiador. Porque eu trabalhava muito, eu entregava muito. Então, nesse período, eu comecei a ficar. Eu tive perda de memória, eu comecei a passar mal, né? Sentia náuseas às vezes. E assim, esses processos da exaustão mesmo é que me mostraram, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que tá errada. Tá errada, né? Eu queria fazer um comentário sobre o que você está falando. Pelo que você está descrevendo, você teve um quadro de burnout. Para quem não sabe, o burnout é um quadro, um momento assim de total esgotamento, onde a pessoa não tem mais nenhuma energia para continuar trabalhando. Só que esses sinais de esgotamento, eles começam muito antes. Não é de uma hora para outra, é um processo. Então, talvez você esteja passando hoje por um quadro de exaustão, está no início. Então, é hora de ligar assim, um sinal de alerta. Porque se você não cuida disso, se você não vai para uma terapia, ou então não impõe limites no seu trabalho, você começa a ficar emocionalmente doente. Não só emocionalmente, também fisicamente, com perdas de memória, como a Bárbara disse. Isso impacta seu sono, o relacionamento com sua família. Então fique muito atento aos sinais de esgotamento. Também pode acontecer quando as pessoas estão trabalhando em áreas que não têm a ver com elas, ou então quando elas precisam fechar um ciclo e insistem em continuar. Esse ciclo precisa ser fechado, mas não, deixa só mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu aguento mais um pouquinho. Você viveu isso, não viveu, Bárbara? Sim, Lorena, e realmente não foi de uma hora para outra. Eu fui arrastando isso por mais de 2 anos, 3 anos, e aí os sintomas começaram leves e depois começou essa parte da exaustão muito complexa. Você passou por um quadro de burnout, você estava totalmente esgotada e decidiu encerrar. Mas como foi que você se sentiu quando você disse, eu preciso parar? O que eu vou fazer daqui em diante? Como foi para você? Muito doloroso, não foi natural. Foi algo que era como se eu estivesse saindo de um caminho muito certo. Porque a sensação que eu tinha é que eu conhecia aquele caminho e estava percorrendo ele a vida inteira. Então, eu tinha medo de começar numa nova área e não ter sucesso. Eu ficava indecisa, medo também de não ter apoio da minha família. E o que me ajudou muito foi o apoio do meu marido. Também a parte do burnout que me ajudou nesse esgotamento. Eu falei, chega. Mas o medo, ele me paralisava. E esse medo, geralmente, ele vem acompanhado de alguns pensamentos, né? Existem alguns pensamentos que desencadeiam o medo, como, por exemplo, ai meu Deus, e se não der certo? E se eu não conseguir?
E se eu abrir mão de tudo que eu tenho e não dar em nada? Isso chegou esses pensamentos chegaram a invadir a sua mente? Com certeza. O que foi assim que você fez para conseguir enxergar de outra forma? Eu comprei 1 hora com a Moni. Acredita? A gente sempre volta nela, né, pra falar. Ela é incrível. Eu comprei 1 hora com a Moni e ela me fez ver uma Bárbara que parece que eu não enxergava. Ela me mostrou o potencial e em 1 hora com ela eu falei, gente, o negócio aqui tá querendo, eu dou conta de fazer muito mais do que do que eu venho fazendo. Isso. Então, essa hora com ela e ela me fazer notar as qualidades e as minhas qualidades mesmo que eu tinha ali de habilidades, fez com que eu conseguisse virar a página. Então você precisou se ver de uma forma mais positiva, precisou reconhecer o seu potencial. Por isso que é tão importante o trabalho que eu faço com as pessoas, exatamente isso, né? De ajudar elas a enxergar o potencial que elas têm, às vezes elas nem sabem. Porque é o que você disse, eu conheço esse caminho, outro caminho eu não conheço. E como é difícil a gente se abrir ao novo. Eu comecei a pensar assim, o não dar certo não tem essa opção pra mim. Vai dar certo, independente da forma que for. Talvez eu siga por esse caminho, vou ter que recalcular a rota, mas o não dar certo eu tirei ele do meu vocabulário. As pessoas não conseguem sair do e se. A gente tem que ter uma solução pro e se. E no seu caso era, eu vou fazer dar certo de qualquer jeito. Quando a gente assume essa postura, né? Eu sento na minha cadeira de eu sou a responsável, eu assumo essa responsabilidade e decido fazer dar certo, as coisas acontecem, né? Quando eu dou o passo, Deus coloca o chão, não é verdade? Com certeza. Aconteceu na sua vida depois dessa mudança, Bárbara? Tudo. Por isso que todas as pessoas que às vezes me perguntam, né? Não sou dessa área, me perguntam, nossa, o que você sentiu? Senti medo, mas depois foi só coisas boas foram acontecendo. E você teve um auxílio, uma consultoria, não foi? Com a Moni, para você conseguir estruturar seu negócio. Então você começou de uma forma muito correta. Você buscou apoio, buscou suporte, se aliou às pessoas certas que ajudaram a divulgar seu trabalho até que estourou. Sim, isso fez muita diferença, né? E outra pessoa também que fez diferença, né, na minha carreira foi você, né, Lorena? Porque para muitas pessoas, às vezes fica parecendo que é muito fácil, né? Você termina, passou ali, por mais que esse processo do burnout tenha sido muito difícil e sair, trocar de carreira foi difícil, depois mesmo com a minha própria empresa, na parte de precificação, eu comecei a ficar um pouco em dúvida. Eu falei, gente, eu preciso da Lorena, preciso marcar com ela. E aí, Lorena, na sua consultoria, você me mostrou também quais eram os meus pontos fortes e quais eram os meus pontos fracos, os que eu precisaria melhorar. Você conseguiu ir pouco a pouco superando os novos desafios. Porque desafios na nossa vida profissional sempre haverão, mas a gente pode ficar preso no problema? Não. A gente vai para a solução, né? Eu comecei a direcionar a minha energia para o local que ela era necessária. Isso. Então eu aproveitei a minha parte comunicadora e eu sabia que em vendas eu era melhor, então eu comecei a estudar mais sobre isso. Então eu tive um retorno significativo. Bárbara, o que você diria para as pessoas que não conseguem enxergar esse apoio nesse núcleo familiar? Então, a Lorena me perguntou o que as pessoas que não têm apoio, né, não encontram apoio em casa, podem fazer. O que eu acho que elas deveriam fazer? Procurar uma consultoria e um mentor. Lembra que eu disse que a Moni me ajudou muito a me enxergar? Então, talvez você esteja precisando de alguém que te mostre o seu verdadeiro potencial, o que você não consegue enxergar. Bárbara, eu quero te agradecer muito pela sua contribuição, pela sua experiência que você trouxe, pela sua história de vida. Eu tenho certeza que você vai encorajar a vida de muitas pessoas a de fato tomarem decisões assertivas, pessoas que estão com medo, inseguras, a conseguirem tomar decisões e construir uma nova realidade de vida profissional. Muito obrigada. Lorena, eu que agradeço. É muito bom estar aqui com você e te agradeço de verdade, porque se o seu propósito é mudar vidas, a minha você já mudou. Ah, meu Deus, obrigada.